Pois é, mas agora o problema é conscientizar, eles não vão, acabou, não dá aula. Agora, vocês estão perdidos, porque se vocês não vão dar aula, vocês têm que vir na minha, porque essa aqui não tem. Então, vocês estão perdidos. É o senhor problema. O senhor problema. Agora, o que eu vejo é o seguinte, está faltando já Tamiflu, aparelhos, local, e o povo já está estocando alimento, quer dizer, já tem 4 coisas, então, em falta. E a vacina, que não tem. 5. Agora, é típico de praga, de peste. Agora, o caso todo é que o cara saiu daqui, foi ao Paraguai e voltou para a peste suína, né? Pegou nos porcos. Tem uma história dessa aí. Né? Foi na Argentina, não está vendo? Não, eu sou mais favorável, porque isso aí saiu, foi de laboratório. É a gripe espanhola. Há muitos anos eu estava estudando isso, isso vai sair do laboratório. Aí saiu, na ocasião, parecia que tinha havido alguma descarga, vazamento do processo. Tertúlia. Então, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o fator ambíguo, ambiguologia. Ambiguologia é o seguinte, por exemplo, nós estamos aí vivendo essa crise da febre, do processo aí dessa influenza. Ontem teve o baile e que foi um sucesso, um monte de gente. Eu queria saber quem é que foi lá para depois dizer aqui para nós como é que foi, se o negócio foi um sucesso mesmo, e muita gente lá dentro. De modo que isso é um fator ambíguo. No meio de todos os processos, apareceu um oásis de coisa boa, o povo estava alegre, tudo, sem problema. Agora, é o agente, vetor, viés, variável, elemento, fato ou condição capaz de atuar influindo sobre algo de maneira dúbia, duvidosa, como extrapauta ou até inesperada. Agora, as ambiguidades humanas, a complexidade da vida intrafísica moderna, tecnológica, o fator confluente, o fator de contrafluxo, o fator travão, o fator contratempo, o fator acessório, o fator de distorção, o algo mais frustrante, as comorbidades. Agora, as interações medicamentosas, idiosincrasias, contaminações, alergias, intolerâncias alimentares, a co-ocorrência. Agora, nós falamos aí, na argumentologia, tem uma taxologia com 6 categorias de ocorrências com alto nível de ambiguidade. E, no fim, a identificação dos fatores ambíguos atenua a complexificação da vida humana, esclarece os diagnósticos e expõe a sofisticação da própria existência da consciência quando autolúcida. Você tem deparado com algum fator ambíguo na própria vida? De qual natureza? Agora, esse é o verbete 1275, tem 4 páginas, 46 logias e 9 máximas. Agora, ó, aqui, parece que lá no original eu já acrescentei sindromologia, que é a síndrome da abstinência. E também, na nutriciologia, eu vou colocar capaz de predispor e hiperatividade, está escrito errado. E na parapercepciologia eu vou pôr trivial entre vírgulas. Está faltando, acho que lá já está isso aí. Agora, aqui nós temos, quero escrever um verbete, qual tema o senhor me recomenda abordar? Olha, eu não estou recomendando para ninguém. O que eu estou orientando atualmente
é que a pessoa vai estudar os verbetes. Com quem que ela deve procurar estudar? Quais são as pessoas? É o Leandro, Kátia Caporali, tá certo? Então você procura o nosso amigo Leandro e a Kátia Caporali, que eles estão tomando conta dos neoverbetes. Agora aqui, ó, eu tenho o Jornal da Cognópolis, que eu não sei, parece que saiu ontem, não foi isso? Saiu lá no Jantar Dançante, foi isso? Agora, esse está muito granfino. O jornal agora ficou granfino. Outra coisa, ele está colorido e você lê tudo. É uma exceção, não tem nada que você não leu. Parece que minha campanha deu certo. Até esse aqui, ó, o prefeito assina decreto oficial, está escrito no escuro, mas você lê. Quer dizer, eu não posso, esse aqui, eu não posso criticar nada. Ele está bom. Agora, tá a graça colorida, com flores, nas ondas da mudança, que é a entrevista com ela. A Cognópolis, o mais novo bairro de Foz do Iguaçu. Um espaço para se conhecer a Conscienciologia, a Expo Conscienciologia. E uma série aqui de anúncios. Seria bom vocês olharem isso aqui. Tem um desses anúncios aqui que eu uso. Táxi Odair. Aqui. De modo que é interessante isso aqui. Agora, o que é interessante também é a gente pensar que aqui esse nosso jornal é o ano 14, são 14 anos, 168 números já. Isso é fora de série. Pois é, mas é o nosso, antigo. É aquele que vinha com os detalhes de cada mês, tudo. Agora, ele está com boas fotos, muito bem arrumado atualmente. Eu agora queria mostrar para vocês aqui, isso aqui, ó, que tem 6 anos. É a 49ª Feira do Livro. Isso é lá da 0 hora, isso aqui que saiu, no dia 2 de novembro de 2003, faz 6 anos. Agora, o que é interessante é que faz 6 anos, eles lá no Rio Grande do Sul, nessa feira, já estavam fazendo o crossing, book crossing, sabe? Aquele negócio de deixar o povo pegar. Agora, é muito interessante aqui, eles deixaram 6 livros na praça, então depois foram lá ver. E outra coisa, os livros foram deixados com a assinatura do autor, está entendendo? Então, eu acho que seria bom uma hora fazer isso na feira próxima agora, porque já estão fazendo o book crossing na feira. Muito interessante, livros cruzados, book crossing. Agora, 6 autores deixaram os volumes na Praça da Alfândega. Escreveram uma dedicatória a um leitor desconhecido. Ao leitor desconhecido ofereço esse livro e tal. Agora, veja, eles foram recolhidos por desavisados frequentadores da feira. Ninguém sabia. Agora, depois foram atrás de quem achou o livro para ver o que era. Fizeram a reportagem também. Agora, a assinatura da primeira folha indicava tratar-se de uma doação. Então, a pessoa viu que podia levar, que não estava roubando, que não precisa chamar a atenção. Não é interessante isso? Agora, isso seria bom a gente fazer aqui. Vocês que são autoras, etc., viu? Você já fica, então, informada sobre esse assunto. Eu não sei de nada dessas coisas, não entendo bem disso, mas vocês, né, são obrigatórias, né, obrigadas pelas circunstâncias. Vamos ver quando é que a gente pode fazer isso. O book crossing. Agora, é bom fazer a dedicatória ao leitor desconhecido com muito apreço e bom proveito. Né? Uma coisa qualquer. Não é bacana isso? Agora, seria bom fazer isso também fora das feiras do livro. Por exemplo, alguma coisa cultural que tenha, colocar isso lá. Nós vamos ver se fazemos isso em Foz. Quando é que vai ter algum processo cultural aí maior? Quando tiver, vocês ficam de olho, vocês me falam. Que aí eu vou reunir alguns de vocês, para vocês fazerem a dedicatória, a gente deixar lá. Qualquer coisa eu compro os livros, para não criar problema para ninguém reclamar. Né? A gente compra. Não é uma boa? Eu acho. Ei, João, você está de acordo? Agora, aqui tem você é autora, você é autora, você é autora. Vocês estão de acordo? Então, tá.
Então a gente pode entrar nessa. Agora, Arlindário, o que é que você tem a me dizer sobre o fator ambíguo? Isso por acaso te envolve, te atinge e te dá uma rasteira? Agora, aqui as idiosincrasias, quarta linha da fatologia, Sim. que são essas reações particulares, só da pessoa, né? A Reações particulares. idiosincrasia, ela quase sempre se manifesta por um processo bioquímico. É um problema bioquímico dentro da fisiologia da pessoa que acaba dando uma alteração que se transforma numa patologia. Agora, a idiosincrasia, ela entra na questão alimentar, nos medicamentos, entra em tudo isso, todos esses fatores externos. Mas é uma reação particular da pessoa. Específica daquela pessoa, daquele tipo, vamos dizer, da biotipologia dela, da constituição dela, da biologia dela, a bioquímica do corpo da pessoa. Mas isso em medicina acontece muito, né? A pessoa tem uma reação que é só dela. Mas tem reação que mata. Outra coisa, muitas vezes o médico, por exemplo, é acusado de uma morte que ele não teve culpa. Porque ninguém sabia se podia dar aquela reação no paciente. E tudo foi feito, todos os procedimentos foram feitos tecnicamente perfeitos. No entanto, a pessoa na hora deu aquela reação, pronto. É a reação do Charles Richer, aquele negócio todo que dão. Tem vários nomes para isso. É tipo de idiosincrasia. Anafilaxia é a clássica do Charles Richer. Que no House aparece. Ele chegou a ganhar o prêmio Nobel por causa disso, fisiologia. Na série do Dr. House aparece essas coisas de... Aparece. Tudo isso aí tem lá. Por isso que idiosincrasia é coisa séria. Agora, hoje, eles estão passando o pente fino nos processos de análise de tudo isso. Né? Através de uma gota, de um cabelo, de uma fibra, você pode fazer uma análise, identificar a pessoa, fazer uma série de condições. Isso aí tem melhorado as condições não só de apurar os crimes, como também de melhorar o processo de terapia terapêutica. Entrando, a pessoa ela pode ter uma reação também de acordo com o organismo dela, de resistir mais ou menos. Agora eu queria entrar nesse caso da gripe. Tem pessoas que aguentam e outras Vocês viram agora a que última? morrem fácil. Estão pedindo para as grávidas, as gestantes, não ir aonde tem multidão. Não ir em agrupamento de lado nenhum, porque elas estão no bloco de risco. Agora, veja, já estão pedindo, o governo, eu vi isso aí já escrito no jornal, as gestantes não devem comparecer em lugar nenhum. Então, aonde tem grupo não pode ter barrigão. Essa aqui é a técnica, tá certo? Tem grupo de gente, não pode ter barrigona. Tá? Tem que parar com isso. De modo que vocês aí grávidas ficam sabendo de tudo isso desde já. Que a situação é precária. Tá certo? Agora, ontem se tinha falado, o pessoal que é mais velho, né, de mais idade, pega menos. A tendência é pegar de mais idade é porque já tem o processo, em vez da idiosincrasia, ele criou imunidade. Eu tive com gente que teve na gripe espanhola e foi salvo. Está entendendo? Foi. Na minha infância eu tive. Teve gente. Morreu muita gente. Lá em Monte Carmelo, eles contavam para a gente como é que era na década de 30, porque o negócio foi em 1918. Década de 30 era apenas 12, 15 anos só depois. Eu ouvi muita gente falando, esse negócio quando falava em gripe espanhola, todo mundo tremia. Morreu um monte de gente, tudo quanto era lá. Ela foi pandemia. Eu sempre falo, é o caso do Eurico Barçanufo, o cara com 38 anos socorria todo mundo. E entrou. E deu pandemia, a gripe espanhola foi pandemia. Global. Agora, foi o mundo inteiro, foram milhões de pessoas. Agora, como era subnotificado, ninguém sabe realmente o total dos milhões que morreram.
Agora, o que eu vejo é o seguinte, será que essa aí não é uma rentrée, uma reestreia, uma reprise da gripe espanhola? Pode ser que seja, que é a recidiva, né? E outra coisa, se está entrando agora, de qualquer maneira, ela é mais forte do que a outra. Cada circunstância. Não, não é isso, é por causa da reencarnação do vírus. Vocês têm que notar a série X do vírus. Já não, ele já fez curso intermissivo, está em alto nível. Sai de baixo, que o negócio é seríssimo. Entendeu? Então, isso tudo pode ser. Agora, eu queria o seguinte, a turma que está estudando muito aí, principalmente se tiver algum médico, ou é uma dessas médicas, eu quero falar depois, talvez, com uma das nossas amigas, que esteja mais um tempo disponível, para anotar tudo o que está acontecendo com essa pandemia, para fazer um livro sobre os processos pandêmicos, que nós não temos uma coisa dessa. Esse livro, acho que seria o máximo. Tem que ser gente da área da saúde para ter autoridade profissional. Mas agora tem que começar a anotar as coisas que saem na mídia agora, para ver o que tem. Igual essas coisas que eu tenho contado aqui. É só olhar lá no cosmograma, lá embaixo, que dá para fazer um senhor livro. Entende? Mas tem que coletar o material agora. Pois é, vem um de vocês aí, ou um grupo de vocês. Você já tem? Porque vocês estão lá por dentro. Agora, não pode olhar só o que você está por dentro, tem que olhar o que está por fora. Todas as, vamos dizer, ondas, boatos, a coisa toda, tudo isso tem que ser relacionado. Agora, se a pessoa fazer um livro do meu estilo, de enumeração, enumerar isso tudo e mostrar a bola, vai ser o máximo, para mostrar o que é. Isso vai servir para governo, vai servir para a população, vai servir para muita gente em matéria de processo da pandemia. Que as pandemias que tem, tudo é tipo cinema, daquele jeito que está lá escrito. Isso aí não adianta só, aquilo é fraquinho. Agora, tecnicamente, eu nunca vi livro nenhum assim, com prevenção, a profilaxia da pandemia. Então, por exemplo, o ideal talvez é uma coisa assim, tratar de profilaxia da pandemia, ou de uma pandemia, ou da pandemia de modo geral, né? Vale a pena. Agora, o problema é pegar assim, ó, em cima do lance, na hora, porque aí já não é mais uma pesquisa difícil de abordagem básica, é mais uma pesquisa descritiva. Vocês estão entendendo a diferença? Eu, por exemplo, fazer um livro desse para mim é a coisa mais fácil que tem. Só você coletar as coisas, é o livro que o jornalista faz, mas aí, no caso, não pode ser jornalista, tem que ser uma pessoa da área da saúde, o ideal é o médico. Tem um fator ambíguo nessa gripe, porque assim, ó, tem que tomar o remédio nas 24 primeiras horas, nas 48 horas. E eles não dão remédio. E eles não dão remédio, porque pois tem que esperar para... Vai esperar para morreram fazer o exame. vários Então assim. morre. O cara estava lá reclamando na televisão, falando justamente isso. Tinha o remédio, eles não deram. Quando foi dar, já era tarde. Já tinha passado das 48 horas. Nesse caso, na dúvida, deu remédio, né? Não, na dúvida, deu remédio, né? Nesse caso. Na dúvida deu, mas agora o problema é que já está faltando remédio. Eles recolheram tudo. Não tem todo Não lugar. pode se abastecer. Então, isso tudo tem que falar. Eles recolheram tudo, o medo Agora, de ter o ideal resistência. seria fazer uma cronologia, de cara, começar o livro com a cronologia Das grandes da epidemias. pandemia. Tá. Primeiro Dessa e faz da- a história, agora depois, essa pandemia da agora, porque essa é a mais nova, que pegou o Brasil, pegou o mundo inteiro, é a maior do mundo até hoje. Então, por exemplo, olhar a cronologia dela desde que começou. Com jornais tem aí, dá para fazer isso tudo. Tá ok. Agora, ó, Eu vou fazer e te vai mostro. ser um senhor tratado isso aí. Beleza. É o máximo. Vale a pena. Como ideia. Tem um vale a autor brasileiro que escreveu sobre a história das epidemias. Não, Tá, aqui, ó, eu a tenho muito bibliografia, Ontem estava na Globo. Você lá. pega tudo quanto é livro que fala em pandemia, epidemia, peste, praga,
e põe. Tá. Tem um História do monte. mundo pelo Mas vírus, o problema acho que é mais ou todo menos é a assim. essência da agora. Esse aqui é que vai ser o core. Vai ser o chamariz. É o core. Tá. É a essência, é o megafoco. Não é uma boa ideia? Vale a Beleza. pena. Mas então, o que mais? Professor, na Sim. página 4, na argumentologia, eu queria entender o fator ambíguo intraconsciencial. O senhor pode explicar melhor? O fator ambíguo, onde é que está isso aqui? Está na página 4, argumentologia, exemplologia. Na última linha. Exemplologia. É, O fator Penúltimo. ambíguo intraconsciencial. o fator ambíguo intraconsciencial, a desconexão de dois parafenômenos em relação à mesma consci. A pessoa, por exemplo, ela tem um fenômeno de um jeito e tem o fenômeno do outro de outro jeito, mas ela não faz conexão de uma coisa com outra, devido ao problema da ambiguidade dela. Ela está de acordo, o outro, ela deu contra, por alguma coisa. Você está entendendo? Existe muito disso. Então, por exemplo, a pessoa vê uma clarividência de alguém e depois acontece um outro fato na vida comum, com a pessoa vem trazer o material, que é aquela mesma pessoa. Ela não sabe ligar as pontas. Ela não entra no processo. Você está entendendo? Aquele fenômeno continua, mas ela não juntou as pontas. Então, isso tudo é um processo de ambiguidade também, dentro da situação. Agora, existem fatores ambíguos de todo tipo. Né? Se examinar bem com calma, muita coisa. Agora, a ambiguidade é a base da vida. Por exemplo, aqueles caras da matemática, viu, Rosa, acha que a vida é matemática, que não sei o quê. Eu já falei que não é. O cosmos não é matemática. Então, eles querem mostrar aquilo que seja matemática. Algumas coisas, então, opções de leis são matemáticas, do ponto de vista até da física. Mas não é tudo assim. É pelo contrário, por causa da simetria. Então, eu sempre peguei isso. Há mais de 60 anos, eu já defendia. A minha hipótese era essa. Não, é ambíguo. Por quê? Existe uma simetria. Então, eu falava assim, olha só a cara. Sua cara esquerda é diferente da direita. Acabou. Que problema é esse? Matemático. A linha média do corpo, eu nunca encontrei um paciente que tivesse a linha média certa. Tudo, a linha média é desigual. Agora, estou falando pegar a linha média geral. Você sabe o que é linha média? O corpo, ele tem uma linha média básica, tanto da mulher quanto do homem. Entende? Agora, onde é que olha mais a linha média, que o povo gosta de falar, é o pior lugar que tem, que é o períneo. O períneo é que mostra a linha média, que é onde foi a sutura final. Está entendendo? Mas é que tem linha média em tudo. Se você for olhar o processo do rosto, a situação toda tem. Por exemplo, lábio leporino, o processo o espaço do céu da boca, você está entendendo? Que é o palato da história, a hora que abre, tudo é a linha média. Agora, essa linha média é que dá também aquela linha no umbigo das pessoas, para baixo, você está entendendo como é que é? Tudo isso, tem gente que tem a linha direitinho. Eu já vi mulheres com a linha perfeita, a linha média, como se tivesse uma sutura. Agora, veja, é um troço esquisito, porque isso não é todo mundo que tem. Ninguém sabe também como é que é isso. Então, veja, esse processo da linha média, não tem ninguém que tem isso igual. Você entendeu? Então, por exemplo, ela separa a pessoa em duas. Então, outra coisa, começa pelos chakras. O coração, por exemplo, ele é descentrado. Por aí vai, tem uma série de condições nesse sentido. Então, isso aí mostra que a ambiguidade é que predomina no cosmos, não é o processo supersimétrico. Não existe isso. O número 6 da taxologia é parapercepciologia. O trabalho complexo do mental soma capaz de afetar a atenção física, trivial, na vivência da condição do parafenômeno da descoincidência virgem. Eu passei por isso, eu sei como é que é. Você fica vendido
quanto à vida humana. Porque a descoincidência virgem, ela funciona demais, atua demais sobre você. Então, é como se forçasse você a ser uma consciência. Mas você é uma consciência. Então, conjugar essa ambiguidade é muito difícil. Você entendeu, né? Agora, era difícil. Você está fazendo uma coisa aqui, firme, do ponto de vista dessa dimensão, e vem o processo da descoincidência com outras coisas, você começa a ver o negócio que está passando além daquilo. Então, a descoincidência virgem é problemática. Eu queria voltar para a matemática. É assim, tem um termo lá na economia que fala ceteris paribus, né? A matemática funciona assim, ela faz um corte da realidade, e aí faz um modelo, e aí dentro daquele modelo é 0, 1 mesmo, e vai à frente. Aí, por exemplo, o homem meio que burla a natureza. Por exemplo, você para fazer uma casa, você usa a geometria euclidiana, que é linha, plano, num terreno que é sobre a esfera terrestre, que seria uma geometria esférica, né? Aí a minha pergunta é assim, existe essa ambiguidade da aplicação da matemática com a realidade. Por outro lado, todo desenvolvimento, querendo ou não, tem matemática no meio. A gente está distorcendo a realidade com a matemática? A minha pergunta é essa. Porque há uma distorção para você... O próprio cosmos já distorce a matemática, a realidade que tem. Mas a matemática distorce a ambiguidade do cosmos é uma distorção da singularidade do equilíbrio. Ela não existe, é uma singularidade. Isso existe em certos casos, mas não em tudo. Então, por exemplo, um equilíbrio exato é uma singularidade, é uma exceção. Isso não é o normal. O normal é o anormal. Vê se me entende. O anormal que eu estou falando quer dizer a assimetria, a ambiguidade. Eu não entendi quando o senhor fala que é o cosmos que é o próprio cosmos. Que distorce a matemática. Se tudo fosse matemático, todo planeta começaria a ser uma esfera perfeita. Não, só. Não tem nenhum. Tem planeta totalmente achatado. Como é que fica? Não, eu entendo isso. Começa por aí. Se um planetão grandão já é uma boa. Outra coisa, você já notou as galáxias, por mais que aqui tenha circunvolução, elas não são redondas. A maioria é espiralada. Eu entendo isso. Agora, sim, então, o homem retifica, vamos chamar assim, né? Retifica tudo para poder encaixar a matemática. Ele retifica para colocar o capricho pessoal. Qual é a distorção? E, às vezes, o capricho grupal, coletivo. Mas o senhor acha que o cosmos é mais forte, não se deixa... Não, ele tem as leis principais, básicas, fundamentais, que são inamovíveis. Te vira. Você pode fazer o que você quiser na superfície, mas nunca na estrutura. Não tem jeito. É o esforço da... Por exemplo, você acha que algum dia vai ter gente nesse planeta que vai conseguir superar as convulsões tectônicas da barriga da Terra? Não vai. Entendi. Ela não é matemática. Enquanto tiver com fogo, vai ter problema. Outra coisa, você já viu se o fogo é matemática? Não existe isso. Entendi. Então acaba com tudo. Agora, o que é a matemática? Eu mesmo estou subvertendo a matemática hoje, é o que eu estava explicando para você. Ela está me perguntando o que é a equação cognitiva. Eu criei a equação cognitiva, é a equação intelectiva. Entende? Mas é uma equação. Então, por exemplo, a equação é atinência, 2 pontos. Conscienciologia igual evoluciologia. Sai dessa. Eu fiz 10 dessa para colocar lá, para liquidar com o assunto. Então, a equação que é dada mais na matemática, eu estou dando mais dentro da mental somática. Okay? Muda tudo. Valdo, em cima disso, eu estava fazendo pesquisa sempre sobre ciência. Os modelos matemáticos, não existe nada que é ciência pura, perfeita. E o modelo matemático, os primeiros cientistas, eles colocaram um modelo matemático, muitas vezes, totalmente fora da realidade. Mas mesmo quando ele está fora
dentro da realidade, ele nunca é exato. Isso dizem os epistemólogos. Aqui, o que é bom é isso, não há perfeccionismo. Eu chamo que isso aqui é imperfecciolândia, é a deficiênciolândia. Isso é a maior prova que não tem matemática. Nunca corresponde ao original. Outra coisa, o filho ou a filha nunca é igualzinho à mãe. O pior, o irmão siamês é diferente do outro. O gêmeo, por mais univitelino, não é igual ao outro. Sempre tem aquilo que você pode decidir. Eu nunca me confundi com gêmeos, quando eu trabalhei com isso. No consultório lá em Uberaba tinha muito dinheiro. Nunca, eu guardava uma coisa de um e fixava, acabou. Eu podia vir me tapear que não dava. Agora, eu tinha que guardar mais no processo do rosto, ou qualquer coisa nesse sentido. Sempre tem. Agora, é preciso ter o observador atento. E ela citou essa questão do ceteris paribus. Em economia, a gente estuda isso, estuda a economia. O ceteris paribus é o seguinte, de N variáveis, eles escolhem algumas e falam, todas as demais ficam constantes. Aí já tem um erro grande. É lógico. Há uma apelação. O nome na minha terra é appellation. O transtorno bipolar pode ser considerado um dos extremos mentais patológicos do fator ambíguo? Não é um deles, mas não quer dizer que seja. Tem coisa pior do que isso, né? Em matéria de problema, tem pior do que o bipolar. Em situações mais sérias. Por exemplo, você quer coisa mais ambígua do que foi o Hitler? Ele era mais do que bipolar, o cara era louco mesmo, total, piradão. E com todos os defeitos de um lado e também, vamos dizer, poderes do outro lado. Ele tinha trafores, querendo ou não. Como é que faz? Fatologia, penúltima linha. A surpreendência dos agentes existenciais. Poderia, por favor, explicar? O que é que vocês acham? Surpreendência dos agentes existenciais. Quais são os agentes existenciais? Tudo quanto é coisa que te surpreenda pode vir de um agente existencial. É aquilo que está de fora. O agente pode ser humano, pode ser de base extrafísica, a origem dele, tem uma série de condições. Agora, tudo é surpreendência. Por exemplo, vai nascer uma criança, examinaram tudo. Não, vai ser um macho. É assim, assim, tem isso, isso. Eles já estão vendo antes de nascer. Quando nasce, às vezes tem coisa que eles não esperavam que tivesse. Faltou um negócio ali, faltou uma pequena torneirinha no lugar, ou faltou uma arruela no outro, faltou um parafusinho aqui atrás. Enfim, isso tudo é agente existencial. Não, a hipospádia, só isso já é um negócio. Né? Agora, as pandemias têm que ver com os processos pré-anunciadores das reurbanizações extrafísicas ou não? Qual é a origem delas? A origem delas, existe uma hipótese muito antiga, que até hoje ainda tem gente que defende, que é o seguinte, que todas essas alterações, sejam do ponto de vista da natureza, assim, do ponto de vista físico, ou seja, da natureza, do ponto de vista biológico, bioquímico, etc., elas existem para regularizar a equivalência dos fatores vitais da vida humana. Então, por exemplo, a Terra, de vez em quando, precisa de acertar para não ficar com muita gente no setentrião ou no meridião. Entende? Então, a hipótese é essa, para equilibrar os processos do próprio planeta. Então, população, gente, construção, interesse, isso muda de acordo com a região, continente, país, etc. Então, essas coisas existem. Eu vou pedir para você, para alguém tomar conta hoje aqui do tertuliário, a hora que acabar, e deixar algumas horas os exaustores funcionando para ver se, meu nariz está entupido de novo. Alguém já entupiu também? Se tirar isso daqui
E outra coisa, você mesmo vai lá e fala, reúne todos os nossos funcionários e diga, aqueles que estão trabalhando aqui, para não passar com nada que seja de umidade aqui por dentro. Porque deve ter sido alguma coisa, pode ser isso que foi. As folhagens que eles tiraram lá fora passaram aí por dentro. E aqui, como é que fica? Com esses aparelhos, tudo aqui é fechado demais. Agora, o ideal era abrir tudo e colocar os exaustores funcionando aberto. Depois fechar tudo e colocar os exaustores funcionando também fechado, entende? É o jeito para ver se melhora isso aqui. E outra coisa, essa umidade, para mim tem umidade no meio pelo seguinte, olha, aqui estava 14 graus, agora passou para 16, não aumentou a temperatura, aqui está frio mesmo. Então houve alguma coisa aí, isso piorou muito. Não é porque agora a temperatura está mais baixa, piorou mesmo. Desumidificadores, não caiu gota nenhuma de água. Hoje, já quase encheu, que ontem estava frio, mas não estava úmido, estava seco. É. E hoje, a temperatura está melhor, mas a sensação térmica está maior, porque está mais úmido. E agora, eu quero dizer para vocês, um dia desse, dentro do meu quarto, estava 88 de umidade relativa do ar. Você sabe que isso faz mal, né? 88 é negativo. Eu mexi no negócio, deixei horas funcionando lá, você está entendendo? Para desumidificar, foi para 62. Mas horas. Isso é dentro do quarto, só lá em casa. Agora, o meu quarto lá, você sabe que eu tenho o pé direito alto. Então, isso aí pode ser que também piorou um pouco. Mas agora, 88. Eu tenho aparelho de tudo quanto é jeito no meu quarto, como eu tenho no escritório. Agora, 88 é uma coisa. Aqui, por exemplo, precisava de ver como é que fica isso. Esse aqui, por exemplo, não fala nada sobre o problema. Eu não sei como é que está a umidade. O pequenininho que eu tenho lá é terrível, ele marca tudo. E é menor do que esse. Entende? A gente precisa de ver isso. Esse negócio de entupir o nariz aqui, isso é umidade. Isso é esporos. É fungo. Mas agora, o fungo faz você fungar. Você está entendendo? Por isso que o negócio é sério. A gente tem que estar de olho. Né? Mas você tem mais alguma coisa aí? Ô, Cris, tem? Deixa eu responder enquanto nós temos, porque agora está havendo muita pergunta conforme o dia, tudo de fora. Na sua opinião, há conflitos entre a evolução da consciência com a possibilidade de o destino já estar definido previamente? Sim, não há dúvida. A procura voluntária da evolução não choca com o dito do que estava tudo escrito, Maktub? Sim, mas os bobocas é que seguem o Maktub total. Isso é boboca. Boboca de religião, boboca disso, boboca daquilo. Você muda o seu destino a cada momento. Está na sua mão. A mudança da sua intenção muda o seu destino. É o processo do livre-arbítrio e do determinismo. Se tudo tivesse marcado, então para que você nasceu? Besteira. Isso é falta de lógica. Entende? Então, Maktub é a vovozinha. Os fatores ambíguos não têm que ver com as imaturidades dentro da evoluciologia? Sim, tem demais. Está perguntando se tem? Lógico que tem, mas não é só isso, né? Mas tem, não há dúvida, né? Você não acha? Os fatores ambíguos não têm que ver com as imaturidades dentro da evoluciologia? Tem relação. O que é que não tem que ver com as imaturidades? Vocês sabem de alguma coisa? Tudo tem que ver. Mas assim, mesmo com a consciência bem sutil, assim, bem evoluída, tem ambiguidade. A ambiguidade até é mais complicada. Mas agora, a ambiguidade é mais complexa, não é? Vem as ambiguidades e começam a nadar assim, engraçada. Aí aqui, né? Nas imaturidades. Sim. Você está entendendo? Então, ela nada de braçada. É o ambiente dela, a imaturidade, a ambiguidade. É um prato então, feito. Por exemplo, a ambiguidade que eu estava falando, por exemplo, do Hitler.
Quer pior do que essa? Se o cara tem inteligência para as coisas, como é que não faltou inteligência para o resto? Como é que é possível? Pois é, melhorou a economia e torrou tudo mais. Agora, é incrível você pensar nisso. Outra coisa, gostava de cachorro e matava todo mundo. Como é que é possível isso? Eu gostava da cadela. Como é que é isso? Outra coisa, ele era doce com o povo, às vezes, uma menina, uma mulher, entendeu? De vez em quando dava uma crise nele, ficava fora de si, xingava todo mundo, mandava matar todo mundo, quer dizer, louco. É porque eu queria entender melhor essa questão. Tem aquela frase assim, que evoluir é simplificar a complexificação, não é? Mas assim, eu estava pensando que a complexificação ela gera uma ambiguidade de estilo bem sutil. Mas como é que você... E a simplificação é a eliminação da ambiguidade. Como é que eu consigo coordenar esses pensamentos todos? A primeira coisa é o seguinte, a rigor não existe complexificação. Existe imaturidade. Ah, é? Chato que eu estou te Chato falando, mesmo, mas estou te né? mandando para o escambau com isso. Porque a consciência não vai se complexificando à medida que ela vai se evoluindo? Sim, mas veja, ela não está se complexificando, ela está simplificando, que ela se entende. Presta atenção. Entendi. Agora, para os imaturos, tudo ficou mais complexo. Piorou tudo. É o nosso olhar para ela que é A complexidade. nossa imaturidade é que cria a complexidade da história. Então, a ambiguidade. Por exemplo, para a consciência livre hoje, tudo aquilo que era complexo, para ela hoje deve ser simples. Você entendeu a diferença? É o meu olhar, olhando daqui para lá. Então, a ambiguidade também eu estou errada, quando eu digo que quanto mais evoluído, mais sutil é. Então, também não tem ambiguidade. Não. Vai limpando. E outra coisa, a perfeição realmente lá no fundo, a gente caminha para ela. Ambiguidade. A perfeição é a ausência da... A complexificação seria o perfeccionismo. Agora, o problema nosso é querer colocar o carro diante dos bois, é sempre assim. Entendeu? É você querer, vamos dizer, queimar etapas impossíveis, impraticáveis. Isso aí não dá certo. Então, o problema é ignorância. A central extrafísica da verdade, ela faz limpar as ambiguidades. Ela faz a pessoa acertar o passo. Ela dá discernimento para aquela pessoa que não tem. Localizado, pontual, ela pinça e mostra, olha isso aqui. Entende? Se a gente pegar a definição de discernimento, você acabou de falar, é justamente a capacidade de diferenciar uma coisa da outra, o certo do errado, né, e tal. Então, a ambiguidade, na verdade, é a ausência do discernimento, né? Lógico. Porque justamente você Agora, veja, não isso consegue... aí é que eu estava falando sobre a equação cognitiva. A ambiguidade, a eu dei ausência de só discernimento. 10 lá, mas você pode fazer milhares na hora. Isso é equação cognitiva. Então, por exemplo, ambiguidade significa imaturidade. Perfeccionismo significa imaturidade. Igual. É a mesma coisa. Eu estou dando ambiguidade em cima da ambiguidade, em cima da ambiguidade, em cima da ambiguidade. Você está entendendo? Isso é impressionante você começar a pensar assim. Agora veja, era isso que os filósofos vinham de fazer, e eles ficam falando aquelas besteiras. Então, fica com a filosofia com a qual, ou sem a qual, você vive tal e qual. Quer dizer, não muda nada. Isso é o arlindário. É o arlindário. Não, ele aí é o arlindárium. Arlindárium. É em latim. Tá entendendo? E outra coisa, você vai escrever em itálico, porque ele, né, itálico. Arlindário. Essa é terrível. Em cima do lance, né? Não tem saída, viu? Olha, não tem jeito. Pois é. Agora aqui. O senhor fala sobre as doenças, desconsiderando o equilíbrio emocional, que é o maior fator que faz com que a pessoa se contagie e atraia as doenças. Poderia falar sobre esse assunto? Sim, mas olha, a doença, ela existe porque as pessoas, não é um processo de emoção básico. Eu vou só para embolar seu meio de campo. As doenças existem porque a pessoa não sabe mexer com as energias conscienciais.
ou seja, energia imanente. Se ela começar a saber movimentar a energia imanente, ela vai ficar de acordo com o fluxo inteligente do cosmos, ela não vai ter, vamos dizer, desequilíbrios. Então, não vai ter doença. Então, o problema nosso é saber conviver e utilizar a energia imanente. O dia que acontecer isso então vem antes do processo da emoção. A emoção nada mais é do que a decorrência do instintual, do instinto. É um processo proto-reptiliano. Então, antes disso, a coisa é mais embaixo, e mais séria e mais profunda. É o nosso desconhecimento, a nossa ignorância da energia consciencial de vida, ela ser decorrente da energia imanente, que é aí a EI, energia imanente. Então, se nós pensarmos por esse aspecto, as coisas ficam muito mais lúcidas, claras, racionais, lógicas, evidentes. Então, o que é que você já fez hoje com a energia imanente? Tudo que nós estamos fazendo aqui está mexendo com a energia imanente. Ela é onipresente, porque ela é imanente. Ela está em tudo. Antes, os médicos costumavam perguntar quais medicamentos usavam antes de receitar qualquer outro remédio. Hoje, nem sempre isso ocorre. E eles também não explicam nada sobre essas interações e nem como o paciente deve proceder para perceber qualquer alteração. O que podemos fazer para identificar as ocorrências das interações medicamentosas e também alimentares? A primeira coisa, você vai chegar ao médico, antes dele perguntar, você explica quais são os remédios que você toma. E você vai dizer para ele, eu não faço automedicação. Quem me receitou foi um colega seu, assim, 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 faz quanto tempo, a dosagem é essa, acabou. Leva a sua ficha médica para o seu médico. A melhor coisa que tem é o seguinte, você tem ficha médica? Faça. Com isso, você vai tapar a sua boca, a boca do médico e de todo mundo que tiver o urubu servando nas redondezas, não é isso? Porque vai mostrar a sua realidade. Antes dele perguntar, você deve expor e oferecer a sua condição, expor a sua condição como paciente. Isso é ideal. Agora, na verdade, tem médico que às vezes pergunta assim, se a pessoa está tomando algum remédio, quando a comorbidade é muito séria. Uma pessoa, por exemplo, que ele chega lá e vê que ela tem hipertensão, ele possivelmente vai perguntar, você está tomando algum remédio? Mulher, por exemplo, ginecologista, quase sempre vai perguntar para a mulher, você está tomando algum remédio? Porque isso é uma coisa interfere na outra, cria um monte de problema, por causa de hormônio. Então, não é bem assim, não é todo médico é assim, não. Tem a hora que se pergunta assim. Qualquer coisa, escuta uma segunda, terceira, quarta ou quinta opinião. Se você está indo só em médico e não vê nada, tem que ver esses detalhes. Por quê? Agora, de qualquer maneira, procure ajudar o médico. Pergunte antes dele perguntar. É isso. Dá o troco. Tem uma variável que é a coloquiologia, né, que você utiliza também, não é? Dentro dos verbetes, a coloquiologia tem a variável, né? Tem. Não caberia aqui aquela expressão de morreu da cura, que se usa muitas vezes. Eu já coloquei isso em verbete. Que de repente aqui, né, o morreu da cura, acho que seria bem ambíguo, né? Mas é ambíguo, mas veja, isso é uma área. Para nós colocaríamos, tinha que colocar em uns 5, 6... em várias áreas, para dar ou em algum lugar, de repente, isso, mas essa expressão... Agora, você estuda, mas é preciso de pôr mais. Ou em outro lugar. Só esse. Mas de repente, então, em outro... Aí ficou pequeno. Às vezes, eu evito dar esse exemplo quando ele é muito minoritário, quando ele é muito pequenininho. Tem que pensar mais. Porque, em tese, a cura, né, é para salvar. E morreu da cura seria uma coisa bem... Mas assim tem um monte. Então. Mas aí, sabe, com uma ambiguidade. Suicídio, por exemplo. A pessoa suicidou para melhorar. E é a maior frustração. Isso é pior ainda. Assim tem um monte. Nós somos colocados a uma listagem. Não, eu só pensei porque como as pessoas usam muito isso, de repente,
ajudaria, né, na compreensão. Valdo, aqui, a questão que você comentou sobre a questão da energia imanente, naquele penúltimo questionamento ali, superando a questão da instintualidade. Emoção. Como é que é essa antecipação? Como é que você faz é negócio de jantar Não, antes... não é antecipação. A pessoa primeiro ela entra no instinto, depois ela vai para a emoção, mais tarde ela passa para o sentimento elevado. Na hora que ela passa para esse sentimento elevado, ela descobre que existe o discernimento. Então ela tende a se manifestar através do mental soma. Na hora que ela entra no mental soma, ela vai descobrir que tem outras dimensões. Descobrindo que tem outras dimensões. Eu estou dando como é que é o grosso desse negócio da evolução. A hora que ela descobre que tem outras dimensões, ela vê que existe um negócio chamado parapsiquismo. Com o parapsiquismo, de cara, ela vai bater com os costados na energia. Ela aí vai descobrir que tem energia imanente. Então, tu tem que fazer esse périplo, essa viagem, esse trajeto, essa trajetória que eu acabei de falar, o timeline da pessoa. Nós estamos já nisso aí para mais. Nós já estamos hoje já pensando consciência, na consciência livre. O nível já é outro, a gente já ultrapassou. Pois é, nisso é que eu quero colocar. Então, esse conhecimento a gente teve mais em curso intermissivo. Onde é que você vai ter esse conhecimento se não for em curso intermissivo, dessa questão, dessa relação? Não, é tudo isso. O que nós estamos falando aqui, tudo é o curso intermissivo. Agora, por exemplo, nós podíamos fazer, mas é que isso é chato. Eu, na época do Centro da Consciência Contínua, eu pensei em fazer isso, mas depois resolvi que não era bom por causa do processo da discriminação muito forte. Então, por exemplo, chega uma pessoa, você teria uma tabela para mostrar onde ela está evolutivamente na hora. Só por isso. Só para ver o problema. Desde as reações da consciência, que começam no instinto, até ela chegar no mega autodiscernimento. Então, aí ó, você punha 10, aí você ia classificar 10 pessoas. Chegou e falou, não, fulano está, você é número 5, número 6, número 7, a gente já sabe. Agora, eu ia fazer isso no centro da consciência contínua. Você já pensou? Lá ninguém ia passar de 3. Ia ficar tudo até o terceiro, por aí e tal. Não ia chegar nem na metade. Agora, hoje não, hoje aqui, ó, se a gente fosse fazer, já tem gente já no 7º. 7º patamar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Agora, é só falar isso que eu disse aqui, ó, estabelecer esse patamar. Aí você classifica, então, a conscienciometria ou a evoluciologia de uma maneira grossa e rápida, na hora. Entende? Agora, o que é bom nisso? Tem uma parte boa. É muito ruim na hora que você faz a classificação para a pessoa. Agora, é ótimo. Logo depois, porque a pessoa... ela melhora mais rápido. Você está entendendo? Muito mais rápido do que com o conscienciograma. Vocês entenderam, né? Mas é pela conscientização dela, né? Ela se conscientiza do patamar que ela está. Ela tendo mais conscientização, ela caminha mais rápido. Ela já sabe o próximo patamar, como é que é a situação toda. Mas agora, por exemplo, a hora que bate os costados lá, o nariz em cima do parapsiquismo, o negócio então piora. Aí entra aquele platô. Vai demorar demais até a pessoa superar. Primeira coisa, ela tem que chegar na dispersidade. Agora, veja, nós estamos fazendo isso tudo aqui, mas diluído, né, com detalhes, mostrando todas as consequências, ida e volta, vai e vem, marcha contra marcha. Agora, o que eu queria fazer lá no início era um troço grosso. Você está entendendo? Não tinha nada de líquido, é o grosso, é o direto. Uma grossura total. Agora, a maioria ia ficar tudo assim, vulgar demais, entende? Então, não dá para fazer. É possível que a pessoa tenha seu parapsiquismo reduzido só de ter estudado e ter recebido passe em centro espírita por alguns anos, mesmo sem ter participado de reuniões mediúnicas? Sim, ela pode ter feito o travamento da mediunidade dela e do parapsiquismo. Então, travou. Pessoa, falo isso porque essa semana me lembrei que tinha muitas percepções antes de conhecer o Espiritismo, e agora não as tenho mais. Pode ser que eles trancaram a sua mediunidade. Chega lá no seu centro espírita e pergunta para eles.
E me trancaram a mediunidade. Agora, ó, se você tem mãe ou avó, alguém que te levou no centro espírita a primeira vez, pergunta se você foi levada lá para isso. Tem muita gente que faz isso. Outra coisa, às vezes foi no terreiro de Umbanda. Olha bem. Os fatores ambíguos são decorrentes de interações bioenergéticas desconhecidas? Quase sempre, né? Se a gente for falar interações bioenergéticas desconhecidas, é o que tem mais aqui, não é isso? Porque tudo que é desconhecido tem fator energético, não é isso? Vocês estão começando a entender o alcance da cosmovisão da história? Com o aumento da cientificidade, do aprofundamento do estudo de fenômeno biológico parapsíquico, existe a tendência de atenuação de tais fenômenos desconhecidos pela consciência, associando a lucidez, o estudo e o conhecimento de causa? Sim, cada vez mais. Pode-se colocar os fatores ambíguos ou acidentes parapsíquicos ainda desconhecidos? Também. Pode considerar os fatores ambíguos como acidentes de percurso excepcionais, irrepetíveis, ou podem ser controlados, uma vez que pode se repetir em outras ocasiões. Existem aqueles que dizem respeito à vontade da pessoa, que podem ser controlados. E existem aqueles que extrapolam a vontade da pessoa, que são incontroláveis. Sempre tem fatores ambíguos e incontroláveis. O vulcão que arrebentou. Eu, por exemplo, eu não tenho rolha nenhuma para tapar o vulcão. Chega lá e tampar o bicho. Não dá, né? Como é que é? Aquilo extrapola a minha condição. Mas, por exemplo, a minha consciência fala, preferir viver longe do vulcão. Eu já, de qualquer maneira, né, dei um jeito, solucionei o problema, de algum modo. Então, isso é que nós fazemos a vida inteira. Ontem assisti à videoconferência da professora Luimara Schmidt na Apex, e no decorrer da conferência sobre PROEX, ela disse que ia pedir a exoneração do serviço público, pois o senhor disse a ela que nunca seria servidor público. Fiquei preocupado com a relação a essa atitude, pois o serviço público é relevante, pois é o Estado, através de seus servidores. Já tem mais um aqui defendendo, né? Como é que é? Através de seu servidor, prestando assistência à população. Não vejo nada de errado, pois os princípios da administração pública são legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade. Com o PT Com o PT, você acha que é? Com o Senado atual, com o Sarney, está dando sarna no Senado. Está dando sarna no Senado. Presta atenção, você acha que a Câmara dos Deputados com mensalão, hein? Presta atenção, eles também são funcionários públicos, são servidores, hein? Não, eu vou ler tudo aqui, ó. Ontem assisti à videoconferência da professora Luimara Schmitz na Apex. No decorrer da conferência sobre o PROEX, ela disse que ia pedir exoneração do serviço público, pois o senhor disse a ela que nunca seria servidor público. Eu nunca fui, realmente nunca fui. Fiquei preocupado com relação a essa atitude, pois o serviço público é relevante, pois é o Estado, através de seus servidores, prestando assistência à população. Quer dizer, teoricamente, né? Não vejo nada de errado, pois os princípios da administração pública são, aqui está falando mas não são, legalidade, tem um erro aqui, legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade, entre outros. Ou seja, se você é servidor público e presta seu serviço com ética, você também está fazendo assistência. Eu estou de pleno acordo. Agora, veja, você acha que você vai dar conta de ter ética, sendo que o senador não consegue ter ética, o deputado não consegue ter ética? Que servidor que vai ter? Você acha que vai ter? Presta atenção. Olha, eu só quero lembrar o caso, mais uma vez, que eu vou contar, daquela menina fora de série, inteligentérrima lá do Rio, que chegou e na mesma hora ela já estava fazendo aula e saindo do Rio para dar aula, tudo mais. Aí ela prestou um concurso, passou no primeiro lugar lá para ser fiscal do imposto de renda. Eu falei assim, nós perdemos a moça, acabou. Ela agora vai virar judia, acabou. Agora é dinaro, moeda de ouro, fim de papo. Não deu outra. A moça não ficou nem 3 meses depois dessa no Instituto. Ela começou o seguinte, ela chegou lá, foi trabalhar.
Aí começou a trabalhar demais, eles falaram assim, ó, você não pode trabalhar isso tudo. Tem que ser mais devagar, porque o serviço aqui tem que estar dentro da média nossa, a média útil, ainda falaram, média útil, que é bem, mais ou menos, seria 1/5 daquilo que ela fez no primeiro mês. Agora, depois disso, eles chegaram para ela e falaram assim, olha, você aqui tem que ricar, igual todo mundo. De modo que você tem que proceder do jeito que nós procedemos. Então, passou um mês, ela apareceu com um carro 0 quilômetros daquele ano. Tinha até um amigo nosso que pegou emprestado o carro, foi andar para lacear o carro, que estava duro, não sei o que, para ela. Daí uns dias, ela sumiu, nunca mais eu a vi. Ela deve estar ricaça, com dinheiro nas Caraíbas, no fim do mundo, em algum lugar. Você está entendendo? Isso é a típica servidora pública de alto nível, super inteligente. E outra coisa, do imposto de renda, uma moça, vamos dizer, de um gabarito, um currículo fantástico. Eu estou dando um exemplo. Agora, preciso dar mais exemplos sobre isso? Como é que é isso? Existem vários políticos que eu encontrei durante a minha vida. O que eu vi, por exemplo, a função mais difícil de um político é o prefeito. Então, tem vários políticos que eu encontrei que eu perguntava, como é que é? Você confia no povo que você tem? Eu falei assim, não, eu não confio. A maioria dos servidores me cria um problema aqui, e é um problemão para mim, é servidor. Então, eu, para alguns deles, cheguei a falar, eu te dou uma dica, você vai arranjar dinheiro seu e vai arranjar 3 funcionários que vão trabalhar para você e você pagando a eles para melhorar e orientar você dentro do seu trabalho na prefeitura. Teve gente que fez isso. Você sabe que eu falei isso aí para o nosso amigo. Porque também é a mesma coisa. Eu falei assim, arranja 3 que você pague. Que assim, ó, a imprensa, ninguém pode falar nada, eu estou pagando o meu bolso. Eu posso ter os funcionários que eu quero. Desde que eu pago, eu estou dentro da justiça, da honestidade. Agora, isso é o ideal para tocar uma prefeitura com alto nível sem muito problema, porque é difícil de confiar. Por quê? Os servidores públicos, eles seguem, o prefeito muda. É estabilidade, muda. é ambíguo. Ele tem estabilidade, o outro não tem. Agora, o nosso amigo aí seria bom ele dar um pulinho a Brasília e ficar lá um mês, né? Urubucervar, né? O ambiente. Você começa, você não precisa ir a muito lugar, não. Fica num hotel onde os políticos vão. Todo político lá vai nos principais hotéis. Então, observa quem é que você vai descer e subir no elevador, observa o povo, as conversas no saguão, observa na hora, não, ele está aqui, estão procurando. Observa como é que o povo te enxerga, como é que eles olham para você. Eles olham sempre para a sua testa, para ver se tem um cifrão. Entende? Se não tem cifrão, eles não se interessam. Isso é Brasília. Vai lá que você vê. Agora, ó, se você é muito brasileira e muito nacionalista, o melhor que você faz é o seguinte, vai ao Washington e veja isso lá, que você vai ver a mesma situação. E o Washington tem mais uma coisa, mais séria. É tudo mais inteligente, o roubo é maior e o lobismo é melhor, é muito bem feito. O lobby. Então é profissional. Aqui no Brasil ainda tem muito lobismo amador. Valdo, eu acho que ele também esquece que ele não está sozinho, né? Quando ele fala todos esses princípios, a questão é que dentro do serviço público ele está dentro de um grupo. Eu vou arranjar uma pergunta, uma questão para ele, para fazer para mim. Se ele fosse é o seguinte, você devia fazer uma pergunta para mim. Se você não vai ser funcionário, o outro não vai ser servidor, o outro não vai ser, quem é que vai ser? Vai assim, ó, sempre tem aqueles que vêm diretamente da bratosfera. O nome que nós damos para eles é Consréu. Esses vão arranjar muito emprego o tempo todo, sem problema. Agora, escuta, existem determinadas funções que os servidores públicos fazem que são muito positivas, depende do que é. Uma delas, por exemplo, que eu recomendo, se é isso que você quer, se você está servindo fora dessa, sai de lá e entra para essa. Vai ser professor. Isso, possivelmente, você vai poder fazer assistência maior do que tudo. Porque dentro da educação, vocês estão vendo, o próprio governo cerceou a educação. Eles nunca deram o percentual do dinheiro correspondente pela Constituição à educação. É sempre menos. Mas, de qualquer maneira, a pessoa lá dentro, ela ajuda os outros. Então, dentro da educação, é um dos lugares que se erra menos.
Por exemplo, se erra menos dentro da educação, de modo geral, do que dentro o problema da pessoa ser assistente social. Porque assistente social sempre tem algum problema maior, mais bravo. Agora, a educação não. É ela que está licionando, o negócio é ter uma certa autonomia dentro do problema. Então, vale a pena ser funcionário público, servidor público, na área da educação. Eu estou te dando a saída para o caso. Agora, por exemplo, não, mas na saúde é que eu estou falando, não é assim. Aí entra muita maracutaia, tem muita sujeira. Falta remédio, você é obrigado a dar aquilo que não tem. Gente, eu saí de tudo quanto é jeito. Primeiro, queriam que eu fosse deputado estadual, eu dei conta. Quando eu me formei em odontologia, queria que eu entrasse para o Exército, com a situação toda. Eu ia ser capitão em pouco tempo, pela situação dele, por causa das coisas que eu já sabia. Tudo isso, tudo de caso pensado, tudo com aquilo que se chamava pistolão, que hoje eles não gostam de falar muito nisso. Hoje já tem nome mais requintado dos PhDs, etc. Tal, né? É diferente. Mas então tudo na base de pistolão. Igual isso, foi um monte de condições de tudo quanto é jeito. Eu sempre tirei o corpo fora disso, das comendas, das cidadanias, das condecorações, de tudo quanto é honraria pública do processo. Por quê? Eu quero ser nacionalista. Nas minhas questões, por exemplo, de imposto de renda, eu sempre paguei até mais do que aquilo que eles pediam, tudo que eu pude, para ficar com a consciência tranquila. Por quê? Amanhã eu não sei se eu vou renascer nesse país ou se é noutro. Eu não quero ter o rabo preso aqui, porque isso já aconteceu comigo antes. Eu já voltei aqui, em parte, com a opção de cor por causa disso. Então, a gente tem que ver o que a gente está fazendo. E outra coisa, tem lugar muito pior, que é a China, que tem muito mais problema do que aqui, que está precisando de muito mais assistência também, até um certo ponto, porque lá tem mais gente. Então, a mudança de um padrão pensênico passa necessariamente pela ambiguidade até assumir o seu novo formato. Esse contínuo ambíguo se reduz com a evolução consciencial? Sim. A tendência é as coisas ficarem mais lógicas, racionais, explícitas. Tudo aquilo que é impasse, que é obscuro, que é misterioso, que é mais ou menos, ou meia verdade, a tendência é sumir. E vão começar a aparecer as coisas determinadas, claras, óbvias, evidentes, insofismáveis, indiscutíveis, inconcussas, como o povo fala. Isso é que seria o ideal. Agora, o caminho da evolução é esse. Por isso que é que eu me bato com essas coisas e falo isso tudo claro, desse jeito. Agora, por exemplo, eu abençoo todo mundo que sai bem, como servidor, como deputado, como senador. Mas veja, como é que fica? Gente, todo servidor público divide ver como é que é o Senado. O Senado é o pai, a mãe, o avô e o bisavô do servidor, não é isso? Agora veja, junto com isso eu falaria com o servidor público, você é um cidadão da pátria. Antes de mais nada, você está pagando para os seus companheiros. Então tem aquele servidor que chegou e disse, não, Walter, eu tenho que entrar nessa, porque lá eu sou obrigado, todo mundo entra. É igualzinho o cara lá do Rio. Não, mas o senhor não pode dar só isso. Eu tenho mais 9 atrás de mim que eu tenho que distribuir. Então o problema todo é o achaque. Achaque. Esse aqui é o termo clássico, que era muito usado, ainda é, né? Em São Paulo e no Rio, né? Achaque. Agora, quem já teve empresa no Rio ou em São Paulo, já passou pelo achaque. Eu lembro, por exemplo, na década de 70, umas pessoas que vieram me falar por causa do Detran em São Paulo e os achaques que haviam na questão do Detran, a sujeirada que havia em São Paulo na década de 70, dava até pena. Tinha gente que tinha medo, tinha gente que renunciava o negócio, foi gente que saiu fora de São Paulo, tudo com medo de morrer, de tanta maracutaia que tinha. São essas que eles estão começando a falar, tal, o Satiragaia, esse tal, tudo. O que você queria falar? Não, quando ele falou esse do funcionário público aí, que eu lembrei da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité.
Isso no papel. Na prática, eles guilhotinaram meio mundo. E da Foi. revolução. Mas lá mesmo apareceu Robespierre, né? Lembra do Robespierre? Terrível. E Vocês veem que depois, já existia com os réus já no século XVII. e eu lembrei da Revolução Russa, que Século XVIII. disseram que iam libertar o proletariado, e lá o proletariado não tinha nem direito a sindicato. Né? Agora, o Robespierre, o cara falou que está roubando a pedra. A pedra é o diamante. Pierre, pedra. Está entendendo? Roubo, diamante. Robespierre. Mas fala. Como é que você avalia o Danton dentro desse contexto da Revolução Francesa? Também é problema para ver, né? Você põe a mão no fogo para o Danton? Você põe? Eu também não ponho, infelizmente. A minha mão, eu estou até de luva. É difícil, né? Mas agora o Robespierre é um dos piores ali na história, né? Porque ele era cruel, sanguinário. Pois é. Roubos, as pedras todas, o negócio é esse. Roubar as pedras preciosas. Robespierre, as pedras. Mas então o fator ambíguo. Como é que nós vamos escapar disso o mais depressa possível? Na fatologia, deixa eu ver aqui. Na quarta linha tem as alergias. Queria comentar essas alergias com a ambiguidade, que eu não entendi. Não, a primeira coisa que saiu é o seguinte, é aquilo que eu falo. Todo mundo tem alergia. Eu nunca vi uma pessoa que não tivesse. Agora, existe a pessoa que ignora qual a alergia que ela tem. Isso é outra coisa. Mas todo mundo tem. Alergia, intolerância alimentar, idiosincrasia, todo mundo tem. Por isso, uma pessoa vai fazer uma cirurgia séria, vamos dizer de anestesia geral ou qualquer coisa nesse sentido. A gente nunca pode falar que tudo vai sair 100% bem. Você não sabe o que ela tem, quais reações que o organismo dela vai oferecer ali dentro. A ambiguidade, então, aí é terrível, se eu for levar até esse nível. Entende? Agora, encontro diante um fator ambíguo pessoal. Há algum tempo são canalizadas mensagens via psicofonia dirigidas a mim, assinalando alguns itens da minha ProEx. São itens de uma mega ProEx que são incríveis pela dimensão e alcance que pode ser. Após a transmissão pelo primeiro intermediário, tomei alguns passos, mas desisti. Contudo, novas mensagens voltam a ser dadas. Dessa vez através de um segundo intermediário, mas com conteúdo similar. Afirmou o comunicador que, como estou atrasado no processo da projeção consciente, meus amparadores não encontraram outra forma de comunicação. Ambiguidade. Revelações incríveis e conselho razoável. Isso tudo é assédio e é baratosférico. Eu já vi 5.000 casos igual esse da minha vida em 60 anos. Tudo é bobagem. A gente já começa a ver aqui que tudo é assim. Essa é uma das bobagens da psicografia e as besteiras que tem. Agora, não encontraram outra forma de comunicação. Ambiguidade, 2 pontos. Revelações incríveis versus conselhos razoáveis e lógicos. Tais como fazer todos os cursos do IPC, estudar, pesquisar, não acreditar em nada que a própria fonte está dizendo. Como agir com discernimento diante de tal fator ambíguo? Primeiro, não acredite em nada que você está ouvindo. O meu já falou. Se tem agora, aqui, o problema de revelações incríveis. Quais são as revelações incríveis? Precisa examinar isso. Eu, quando começo a palavra incrível, com a palavra revelação, eu me inclua fora dessa. Está certo? Me inclua fora dessa. Só a palavra aí já é um problema. Revelações incríveis. O senhor teve algum tipo de aviso extrafísico ou foi por dedução que tomou algumas medidas preventivas com relação à atual gripe? O senhor acha que essa gripe poderá tomar proporções assim como foi a espanhola? E eu penso que já está igual. É que a nossa população é muito maior, ela parece menos. Gente, compara a população da Terra em 1918. Em 1950, a população da Terra era 2,5 milhões. 50
Em 1918, como é que era? Agora veja, hoje ela é 6 bilhões e meio. É quase, só em relação a 1950, já é quase 200% a mais. Então, todo o resultado que tiver da gripe já é 200% mais do que aquele que existiu. Você está entendendo? Pelo total de habitantes. Isso aí tudo tem que ver. Agora, por que é que nós estamos tomando medida preventiva? Porque eu tenho uma junta de colegas médicos que me orientam. Não sou só eu, é a turma que está atendendo os doentes. Eu não vou citar os nomes aqui, mas são só, a última vez que eu conversei eram 3, não é isso? Lá em casa. Então o problema todo são eles. Ontem, por exemplo, teve um jantar dançante, que foi um êxito. A minha mulher foi lá e me representou. Eu não fui porque eu estou de quarentena antes da quarentena. Você está entendendo como é que é? Eu saio de casa para o tertuliário, o tertuliário até em casa. Então a situação está sendo essa. Estou trabalhando mais do que nunca. Para mim está sendo a maior férias de serviço que eu já tive ultimamente. Está sendo muito boa. É um problema da ambiguidade positiva. Às vezes em quando tem essa, né? De modo que o problema todo é esse. Agora, ó, a gripe, ela pode alcançar ainda o teto, que ela ainda não alcançou o topo. Tudo indica que ainda vai demorar pelo menos um mês, não é isso que eles estão achando? Então, isso tudo a gente tem que ver. Agora, eu falei seriamente sobre essa gripe desde o primeiro dia que a gente tocou nesse assunto aqui, não foi? Essa grossura total, outra coisa, é bom a gente falar que aonde que é, parece que é no Paraguai ou na Argentina, que tem um monte de notificações de morte que ninguém falou, não é isso? Pois é, não tem. Parece que lá já morreram umas 25 pessoas que ninguém sabe, não é isso? Tudo com a gripe. Aqui o Paraguai, aí, ó, ali, parede e meia nossa. Paraguai, parede e meia nossa. Já morreram umas 25 pessoas lá. Essa grossura total no processo de administração das ICs já existe, em parte, pelo AVA, pela seleção natural de alguns processos, de certo modo, já é praticada. O que impede que essa classificação conscienciométrica das consciências, aceleradora da evolução, seja realizada? Não, por enquanto, eu acho que ainda está cedo ainda. De qualquer forma, a comunicação da conscienciologia precisa administrar esse efeito antipático e a divulgação deve estar sintonizada com isso, para não parecer contraditória no planejamento de crescimento da CCCI. Não, ela não é planejamento contraditório nem nada, não, de modo algum. O problema é o seguinte: nós mesmos ainda não estamos capacitados para fazer isso. Isso é que é o chato. Não é o povo que chega aqui que vai ser observado, somos nós. Nós ainda não temos infraestrutura aqui para fazer isso, não. O AVA já tem, mas para fazer isso, não. Porque isso aí seria o trabalho do doutor Alberto, sabe como é que é? O consensograma de cara para lidar com o assunto. A pessoa chegou, você vê as características dela, não, número 3, número 7, isso já vai dar. Então, isso não pode, não. Por enquanto, eu acho que nós não temos gabarito para isso aí, não. Poderia nos informar qual marca do seu aparelho desumidificador, que também elimina fungos? Como é que é? Aquele, como é que é o aparelho lá? É Jangor, Tangor, Songor, Fangor. Hein? Fongon, é o grandão. Aquele. Como é que é? É aquele lá. O negócio é ver, o nome dele está lá dentro, assim, da caixa, aquele grandão. É com FOU, é com F. Fongon, é um negócio desse, assim. Achou aí? Procura aí. Fargon, é isso, Fargon. Há muitos anos que eu não vejo isso, porque ele fica lá para dentro, lá nos meus. É Fargon, Fargon. Esse é bom. Ele desliga também automático certas coisas dele. Ele é muito bom. Agora, ó, tira a água quando você for usar, hein? Agora, você sabe que esse aparelho é ambíguo. Ele tem uma ambiguidade técnica impressionante. Desde a primeira vez eu falei,
ele tira a umidade e atrás ele conserva a água exposta. Como é que é? Vocês entendem por que isso? Eu sempre quis saber por quê. Agora, para mim, eles deixam a água exposta por causa daquele pêndulo que tem lá para segurar o problema dele. Né? Você sabe que ele tem aquele peso. É o peso, pois é, o da caixa. Ele da caixa, mas eu não sei por quê. Agora, que isso é ambíguo e contraditório, é totalmente. Agora, outra coisa, você já notou aonde é que ele puxa mais a umidade, se é na frente ou se é atrás? Ele, às vezes, é atrás que ele puxa mais o negócio. Você nota a diferença no ar. Eu fiz experiência tudo lá no Holociclo. Agora, eu uso no banheiro. Está entendendo? O banheiro é uma beleza. Porque aqui é o seguinte, às vezes, tem pouca chuva, mas às vezes, por exemplo, tem aquele processo da ventania. Então, é um vendaval. Por exemplo, não tem chuva, não pingou nada, não tem nada. De uma hora para outra, aquele vendaval vem, abaixa a temperatura, e mesmo no banheiro que eu tenho, que é só basculante, que não tem janela, você chega lá e passa o dedo assim, ó, na parede, está tudo molhado. Agora, como é? A primeira vez que deu esse efeito, eu falei assim, não, o que é que eu fiz de errado? Não é possível. Aqui está tudo certo, não era para acontecer isso. Aí, eu comecei a observar, aí eu vi que o problema não precisa de chuva, não precisa de nada. É quando dá esse tipo de vendaval, a umidade abaixa a temperatura de uma hora para outra, a umidade aumenta, daí a pouco aparece. Agora, eu pergunto, de onde é que veio aquela água da parede? Quer dizer, não tem jeito. Isso é uma coisa impressionante aqui em Foz. Agora, comigo, a hora que acontece isso, que eu chego lá e passo o dedo, eu não tomei banho, não tinha nada, não tem motivo, aí o tempo vai alterar. Aí eu já ligo, fecho o basculante, fecho a porta, deixo lá, seca tudo. Agora, a gente sabe se a desumidificação melhorou no banheiro passando o dedo na parede. Geralmente, a sua parede lá deve ser de azulejo, então é fácil, você vê logo. Então, porque fica escorrendo. O negócio fica... Espelho também, quase sem banheiro tem espelho. Olha no espelho também. Agora, sou doutor no assunto. Tem outros aqui que são doutores. Um deles é o Mário. O Mário também é doutor no assunto do desumidificador, que ele estudou isso tudo lá. A hora que eu vi, ele também coloca no banheiro, tudo que ele me falou, né? Faz quando precisa. De modo que isso aí é bom olhar. Então, é o Fargor, não é isso? Fargol, é o grandão. Vale a pena. Esse é o melhor que nós usamos aqui, todo mundo que a gente usa. Nós temos, lá em casa, eu tenho, acho que 2 ou 3. Lá embaixo, nós temos uma meia dúzia, não é isso? E todos eles são Fargol. Tem 4? Não, porque tem lá também dentro da sala, a minha. Eu uma vez comprei um monte desse. Só eu comprei. O que o senhor me diz para fazer para que eu possa ter meu parapsiquismo desbloqueado novamente? Escuta, fazer todos esses cursos, a mesma coisa de sempre, tem que dar um kit, né, para esse povo, né? Quer desenvolver o seu parapsiquismo? Faça isso. Colocar ali umas 20 coisas para a pessoa, é o jeito. Seria bom fazer um kit aí para a gente dar para esse povo. É uma boa. Porque tudo aqui eu já respondi, tudo quanto é jeito. Tem os verbetes, tem tudo, tem os nossos livros. Agora, a primeira coisa é o seguinte, venha ao CAEC e procure o professor Moacir, você resolve o seu problema. É isso? Ele vai dar uma indicação. Não, você tem que ir na turma B. É isso? Ele vai ver qual que é o melhor. Mas então, qual é a próxima? Quem é que está com o microfone? Essa interação patológica dos fatores, né? Isso aí ele pode servir para muitas coisas. Aqui não sei se é só questão de doença também. Todos os fatores. Agora, pode haver, a minha dúvida é o seguinte, se pode haver N fatores, um interferindo no outro e potencializando. Existe a reunião dos fatores, é a chamada frente ampla. Entende? É uma das piores coisas que tem.
O nome disso chama megacomorbidade. Mas aqui ele está dizendo, você aqui quis aplicar isso Eu mais dei em o geral, quê? você Em escolhe o geral. seu, é para atender você, o Loche, sabe, a Magali e tal. Aqui é em geral. Né? Atende todos vocês, à vontade. Mas Agora, ele eu pode... estou falando em megacomorbidade. Pensa nessa. Nas nossas coisas aqui, é lógico que existe uma interferência de vários fatores. Aquilo Em qualquer potencializa. lugar tem interferência. Mas de você vários podia fatores. dar um exemplo aqui das nossas coisas da A conscienciologia. nossa, você quer saber o que se passa? Passado é um fator que mais influi no povo aqui. Agora, tem dois tipos de passado. Um dessa vida e o outro das vidas anteriores. Vidas prévias. Esse é um fator ambíguo terrível, os mais bravos que tem. É o passado. Passado que me condena. Isso é da samba, você sabe. Já teve valsa nisso. Mas ele mexe com um monte de coisa. Então, o processo é ambíguo. Tá certo? Agora, é preciso dar um jeito. Não pode seguir aquelas loucuras do passado. Por exemplo, no passado, você fez aquela canção Fumando espero aquele que mais quero. Quer dizer, uma loucura dessa. Existe essa... Isso aí você já não faz mais. Não era assim que era? Vocês conhecem essa música? Nunca ouvi isso. Me inclua fora dessa. Aqui, me inclua fora dessa. Não, a Pilar conhece. De modo que vocês pensam bem nisso. Eu estou dando só algumas. Existe outra, né? Eram duas cadeiras que se amavam e à meia-noite se encontravam. Pilar canta. Pois é. Tudo isso é um processo de passado. Agora, existe também o piquenique trágico, que alguém oferece a alguém, esse alguém sabe que tudo é um processo de passado, tudo é um processo ambíguo. Agora, veja, tudo isso dentro da arte, de até uma certa alegria. O piquenique trágico, por exemplo, é colocado em quermesse, em festa. Presta atenção, em festa. Olha a ambiguidade do piquenique trágico. Por isso que eu falei, hein? Piquenique trágico. Não existe, você não conhece a música, né? Pega aí, Naná, pega aí, olha, piquenique trágico, vocês vão ver. Piquenique trágico. É bom ver a letra, que é impressionante, a tragédia. A tragédia é impressionante da letra. Não existe isso tudo. Escuta, isso tudo aqui é gente do interior. Eu sou doutor em interiorose, que é isso? Sou especialista em tudo quanto é interiorologia. O que é isso? Vocês têm que lembrar que eu deixei o interior do Brasil aos 34 anos e voltei no fim do século passado para cá, que aqui também é interior, né? Valdo. Mas aqui... é que aqui é o interior da fronteira, é diferente. Uma música típica de quermesse é essa Índia, seus cabelos. Índia dos cabelos, então não sei como é que é, não é isso? Índia, seus cabelos nos ombros caídos. Agora, existe outras ambiguidades em matéria de cabelo, com esse negócio todo, existem outras canções, né? A cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Então, você veja. Outra coisa, é dos carecas que elas gostam mais. É o contrário, ó, cabeleira e careca. Agora, gente, nós precisamos justamente de pessoas com consciência. Eu sei que tem servidor que não presta o serviço com ética. Não podemos desistir de reurbanizar o Estado, refletir sobre a consciência e a rede pública. O senhor disse que a pessoa pode ser professor, então professor estadual e municipal, que são servidores públicos, é isso. Então, a opção deles. Esses vale a pena, é um bom serviço. É a mesma pessoa que está perguntando. Fiquei preocupada com o que o professor falou sobre o serviço público. Sempre que a gente fala é assim. Em Uberaba era assim, no Rio era assim, nos Estados Unidos foi assim, na Europa, em vários lugares, na Espanha foi assim e tudo.
A Espanha, um dia, eu falei no assunto, porque chegou o cara e reclamou do governo comigo. Mas isso foi na época do nosso amigo, sabe, Franco. Aí o negócio, eu fui falar um petit comité, que eu não era besta. Se falasse na rua, vinha um tiro, é a chamada bala perdida. É a bala perdida, é a última que eles arranjaram para matar os outros lá, era a bala perdida, né? Morreu com a bala perdida. Entende? Agora, então, atualmente sou aposentada. Aposentei-me com 30 anos de trabalho. Sempre trabalhei no serviço público. O que posso fazer para limpar minha barra, para não ter rabo preso? Não, a primeira coisa é o seguinte, você tem o rabo preso? É ela que sabe, precisa de saber. Que às vezes não. Existe aquela pessoa que tem o rabo preso porque não fez nada. Essa é das piores que tem, que é aquela que deixava o paletó e ia para a rua, né? Não fazia nada, não ia trabalhar. Então é preciso de ver se você tem. Se você tem o rabo preso, em qual área? Então começa a fazer assistência nessa área para começar a limpar o assunto desde já. Se é que você tem. Que às vezes a pessoa não tem, né? Que às vezes ela fez, por exemplo, ela cuidou de arquivo. Às vezes não fez nada. Não fedeu nem cheirou. Não é isso? Cuidou de arquivo. Como é que é? Precário. Agora, o EV ajuda a gente a ficar mais forte em relação às doenças? Só ajuda. Mas não é só em relação às doenças, não. É em relação, principalmente, ao processo da profilaxia imediata. Isso ajuda demais, né? Que é a prevenção. Fatologia, penúltima linha. Pode aprofundar a questão fator ambíguo e a catálise indesejável? O problema todo é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela pode estar sobre o efeito de um processo difícil que ela teria que passar para uma catálise, mas ela não quer receber aquela catálise. Os fatores ambíguos, então, vão ampliando isso cada vez mais contra a pessoa. Agora, é justamente isso aqui que nós estamos falando aqui, ó. Onde é que está? A catálise indesejável. É justamente isso. Que a pessoa está tirando o corpo fora da situação. Ela vai piorar cada vez mais o problema da ambiguidade dela. É igualzinho o processo da interpretação grupo kármica. Se a pessoa não enfrenta aquilo, aquilo vai alterando o processo do dividendo, a dívida, né? Existe alguma coisa mais ambígua do que atender as pessoas e sofrer assédio permanente? Sim, isso faz parte. O serenão é assim, o evoluciólogo é assim, eu mesmo sou assim. Às vezes penso em sair da minha área profissional para poder minimizar os ataques extrafísicos que sofro. Não, você tem que saber mexer com isso, deixa de ser bobo. Ainda mais você está perguntando uma coisa dessa. Escuta, aí vem aquela pergunta minha, eu sou muito amigo seu, eu posso perguntar. Você acha que você está ficando velho? Eu, por exemplo, ainda não estou pensando nesse negócio de velhice. Entende? Já teve gente que chegou e falou assim, Valdo, mas você está um velhão. Agora está simpático. Deu esse remate final. Eu falei assim, que coisa, ainda não pensei nesse negócio de velhice. Você acha que já está na hora de eu começar a pensar? Eu não sei. Agora, aí, no seu caso, você acha que você já virou velho? Você já está falando em aposentadoria? Que vergonha, isso aqui é uma aposentadoria indireta. Escuta, meu amigo, escuta só. Eu faço, você me conhece bem, esse aqui me conhece bem. Eu faço assistência o tempo todo. O que é que eu falo aqui para vocês? Quem é o maior assediado que tem aqui? Sou eu. Quanto mais gente você assistir, mais assédio você vai ter. Só de passar os assediados por você, você já está assediado. Como é que você vai fazer a assimilação do assediado sem chupar a energia do assediado ou do assediador? Você pegando o assediado, você vai pegar o assediador. Como é que você vive sem isso? De modo que esse assédio, ele é gostoso, faz parte do serviço. Isso é de equilíbrio da própria evolução. Não vão reclamar disso, não. Agora, você que faz tanta assistência aos outros, que é isso? Quando você tem muito assédio, mostra que o seu trabalho está tendo efeito. Isso é positivo. O único galardão que a gente tem que receber é assédio. Eu sempre falei isso. Nada de comenda. Assédio. Agora, você não vai atrás do assédio. Ele vem a você.
Você não precisa ir. Você vai à assistência, o assédio vem junto. Aonde a pessoa empreende um trabalho de assistência, ela recebe um contingente, um percentual de assédio. Isso faz parte do serviço. Tá certo? Como é que ele pode falar uma coisa dessa? Vê se você muda o seu caminho. Você está entrando na onda aí de alguém. Tira a cabeça fora disso. Se inclua fora dessa. Valdo, é interessante ver as polêmicas dos últimos dias, né? Quando você colocou a questão do direito de ser advogado ou não, que repercutiu em vários, né? A questão do sangue também. Tem a questão do judeu, tem a questão do homossexual, tem a questão do J. Cristo, tem a questão da religião. Se você for falar em controvérsia, é o que eu tenho mais na Mas, minha assim, vida. nos últimos dias que resultaram em e-mails, né? Foi essa questão do direito do sangue e a questão do servidor público, né? Mexe com as pessoas de uma forma geral, né? Não, o melhor é aquela nossa amiga, a hora que eu expliquei o caso lá do Henry Ford sobre os judeus. Ela falou assim, mas olha, agora que eu estou entendendo a minha situação, que você vive falando quantos anos? A igreja. Eu comecei a rir daquilo. Só agora que eu estou entendendo o que você falou das minhas coisas, a minha vida inteira. Quer dizer, existem determinadas carapuças que são lentas, né? Você demora alguns anos, não, ela vem devagar, a pessoa colocou no bolso, ainda não colocou, entende? É um problema esse negócio de carapuça, viu? Não é fácil. Agora lá é tão óbvio. Ela agora já viu, né? Ela reconheceu, viu a situação, amadureceu. Porque isso tudo é um processo de maturidade. Tem coisa que a pessoa não vê, ela não tem má intenção. É problema de inexperiência, imaturidade mesmo. Precisa trabalhar com o processo. O caso é esse. Valdo, aqui. Na página 4, em nutriciologia, você fala da alimentação quando não balanceada. Pode interferir no transtorno de déficit de atenção. Qual seria a relação? Tem algum alimento que atrapalha? Onde é que está isso aqui? Na página 4, argumentologia, item 5. Item 5, nutriciologia. A alimentação moderna, quando não balanceada, é capaz de predispor doenças assim, assim, assim. Ou capaz de provocar, gerar, não é isso? O problema todo é o seguinte, a alimentação balanceada, Pedro, fala aí a listagem das doenças que a alimentação não balanceada provoca. Diabetes talvez seja a primeira. Hipertensão, cardiopatia. A principal delas que vai pegar é a aterosclerose. Essa é a principal que vai gerar várias outras comorbidades. A aterosclerose é essa que eu e o excelentíssimo senhor Antônio Pitaguari estamos trabalhando, sabe, para combater, devido à redução das artérias. Do calibre. Sim, mas eu quero saber... É um dos principais fatores preciso ficar com calibrão. De diminuir a longevidade e a aterosclerose. Eu troco os meus calibrinhos por calibrões. Eu quero saber mais específico sobre o transtorno do déficit de atenção. Se tem algum alimento que influencia... É isso que nós estávamos falando com ela. Você chegou agora, né? Você é retardatária, né? Você não ouviu o que eu falei? Não, eu estava presente. Mas o problema todo é o seguinte. Uma pessoa, por exemplo, se ela começar a não ter dieta balanceada, ela começa a usar, por exemplo, excessivo café. O café, por exemplo, é excitante, com o passar do tempo, chama outros excitantes. A pessoa pode começar a beber, milhões de coisas. Isso tudo dá alteração na situação. Se uma pessoa tem predisposição genética para o processo da genética na família, de uma bipolaridade, uma hiperatividade, um processo disso, tudo isso vai se manifestar antes da hora. Isso é um fato. Agora, aí vem outras comorbidades juntas. Por exemplo, hiperatividade, entendeu? Processo de depressão. Tudo pode ser acarretado depois. Você tem um capítulo no 700 que fala da consciência bioquímica, que eu acho que é exatamente isso, para você saber onde isso aí, pode... A consciência bioquímica lá do 700 experimentos. Sim. Voltando para essa história de vestir carapuça, existem alguns fatores específicos que dificultam ou aumentam esse ponto cego que a gente tem? Tem. O que é é? Aquele negócio da pessoa que tem um quarto fechado.
Então, mas... Você sabe, ela tem uma mansão mas é que eu já dentro vi... da autobiografia dela. E tem um quarto que é só ela que tem a chave. Mas eu já vi casos assim, e não esse exatamente, mas casos que a pessoa ela tá pesquisando, ela está buscando e ela questiona, mas ela não vê. Não, existe fator cognitivo? Não. Você acha que ela faz que não vê? A pessoa é o seguinte, ela pode acobertar a situação até sem muita racionalidade. Ela acoberta por instinto. É um mecanismo de defesa. Não, é o processo que o cachorro faz, o gato faz, um monte disso. A gente já vinha fazendo isso através de milênios e milênios, da subhumanidade. A pessoa faz isso. Mas sempre tem uma intenção por trás. Sempre tem alguma coisa que a pessoa está acobertando. O problema é o acobertamento. Então, essa coisa, por exemplo, do mecanismo de defesa do ego ser uma coisa inconsciente é questionável. Demais. Eu sempre falei isso. É questionável. E outra coisa, esses 12, 14, 15 mecanismos eles mostram, isso é pouco. Mecanismo de defesa. Muito mais. É muito mais que isso. É uma enciclopédia, né? Coisa mais séria. Agora, ó, do jeito que eu falo, que o serenão tem atributos conscienciais, mental somático mais evoluídos, existe também ainda certos atributos patológicos que nós temos que ainda não foram bem identificados. Nem a psicologia chegou, nem a psiquiatria chegou, nem a clínica chegou. Ainda tem coisa ainda para ver nisso. Há muita coisa nesse sentido. Agora, vou mudar de assunto de pato para ganso. Você sempre fala que entre pares, por exemplo, se a gente pegar os adolescentes, é bom quando um adolescente esclarece o outro por causa da afinidade que eles têm. Não, isso aí é da psicologia. É da psicologia. Eles acham o seguinte, o horizontal eles atendem, o vertical tem mais dificuldade. Então, esse horizontal eles atendem por quê? Por causa do rapport ou por causa do exemplo de quem é igual? Não, fulano é igual por causa da emulação. Emulação no horizontal. Emulação, concorrência, competição. Tudo no fim é a mesma coisa. Mas você diz que essa emulação ela é mais forte no horizontal ou no vertical? Sempre no horizontal. É isso que eu queria saber. A situação toda é essa. Por isso que as pessoas se tornam líderes. Ela domina. Hein? A competitividade ela é mais... A competitividade é sempre de igual para igual. Na horizontal. Em primeiro lugar. Depois é que vem, por exemplo, a filha com a mãe, o filho com o pai. Porque a tendência do ser humano é aceitar, vamos dizer assim, mesmo que seja lucidamente, quando o vertical, uma voz se levanta maior, você até que se aguenta. E nem sempre isso é o correto. Nem sempre. A maioria sim. Mas há exceções. Vamos pensar do ponto de vista correto. Então, a tendência seria essa. Agora, na horizontal, não. O problema, então, é o seguinte. Uma pessoa mais viva, de mais idade, ela vai arranjar uma pessoa da mesma idade daquela que ela quer transmitir a mensagem e dar a mensagem triangular, por tabela. Então, dá para aquela pessoa, ela vai dar e fala com a outra. Aí ela vai ser ouvida. Porque se eu chegar lá, que sou mais velho, e falar, ela não vai me escutar. Não escuta. Não, ele já está gagá. O velho é um careca. É de credibilidade, quem sabe. Entendeu? Então, a credibilidade, para ser admitida na mesma idade, com a mesma função, mesmo modo de vida, é a melhor coisa que tem. Agora, se você pegar colega da pessoa que ela admira, e ela entendeu o que você falou, e aquela pessoa vai falar, o colega, isso aí liquida com a assunto. Agora, Valdo, você está falando assim, a gente está pensando mais em idade até, né? Que é a proximidade. A maioria é idade, porque a idade é que mostra se tem ou não experiência, é o primeiro fator. Mas isso é relativo. É relativo. Então, agora vamos pensar se for na escala evolutiva. Um pré-desperto conversando com o evoluciólogo. Uma criança de 15 anos, aquela de 16 lá do Rio, que começou a passar o quinal e dar a rasteira no pai e na mãe. Então, eles foram lá para ver que toques que eu dava para as crianças. Não tinha nada de toque. Isso é no centro da consciência, não tinha na minha casa. Eu falei assim, olha, eu respeito muito a presença de vocês dois aqui, mas isso é um insulto para mim. É bom você chamar qualquer pessoa e perguntar o que está se passando. Eu falei assim, suavemente, para dar um tapa com luva de pelica na cara do casal. Agora, a sua menina, eu não tenho culpa se ela está com QI superior ao de vocês dois. E comecei a analisar assim, ó, tudo assim. É lógico que esse casal nunca apareceu lá. A menina ainda foi lá uns dias, depois assumiu, parece que ela foi para a Europa. A Ana Paola,
lembrava que era muito amiga dela. Era uma menina de 16 anos e ela, todo mundo guardava quem era ela, porque ela tinha umas pernas grandes com a coxa enorme. Você está entendendo? Aquilo chamava a atenção da meninada entre eles. Entende? Agora, a menina, eu falei assim, olha, não brinca com essa menina, não tem nada de coxa, o problema aqui é aqui, ó. Ela é uma cabeça. Agora, ela ficou uns 3 meses lá, estudando com a gente, no Centro da Consciência Contínua, todo sábado. Aí os pais foram lá atrás. Eu nunca pude esquecer aquilo, porque para mim foi uma surpresa. Eu nunca esperava uma coisa daquela. Ainda mais vindo da menina que era. Eu virei para ele e falei assim, olha, vocês estão com problema, né? Vocês criaram uma monstra. Isso é eu falando com maior naturalidade. A menina, a gente deixou lá para dentro, me fechei num quarto para conversar com eles, tudo com calma. E dizer. Agora, sabe qual a primeira reclamação? Eu nunca pude esquecer a frase. Aquilo era de me cuspir na cara. Né? Chegou para mim e falou assim, o que é que o senhor está fazendo com a nossa filha? Porque ela está mostrando que está com mais maturidade do que nós dois. Assim, vocês estão reclamando, é? Foi a primeira coisa, a primeira pergunta foi uma contra-pergunta. E vocês estão reclamando por causa disso, é? Agora eu falei assim, como tem gente burra. A hora que o povo foi embora, que eles escutaram mais ou menos o que tinha, vieram me falar assim, falando para mim, a turma, como tem gente burra nesse mundo em volta. Que coisa! Isso aí ninguém esperava. Eu falei, não, essa nem eu não esperava. Agora, reclamando por causa da maturidade da menina, 16 anos, mas é crescida, né? É daquelas que o cérebro deve ter, entende, amadureceu mais rápido, tal, alguma coisa. Eu ainda perguntei para a mãe, vem cá, como é que foi o parto? Não, foi tudo normal, alto nível, essa menina praticamente nunca teve doença. Eu falei assim, deve ser a coxa grossa dela, já deve ser troço do macrosoma. Aí vê que tem alguma coisa nisso aí, que o povo era implicado com as coxas da menina, entende? Era um mulherão. Sabe o que é mulherão, né? Ela devia de ter, com 16 anos, ela devia estar chegando a 1,70 m, chegando lá perto. Por aí. Era enorme. Agora, bem proporcionada, sabe, morena. Não era, o rosto não era clássico, nem da monarquia, não. É gente bem brasileira mesmo. Mas uma cabeça, menina. Agora, eu vi que a menina era boa, porque eu examinava todo mundo que vinha. Por quê? O total que a gente recebia em cada sábado era no máximo 65 pessoas, porque não tinha mais espaço. Então eu observava um por um. Com 65 é fácil você saber com o tempo. E a menina falou assim, não, essa aí a gente tem que, vamos trabalhar com ela. Ela captava tudo. Ela fez curso intermissivo, deve ter sido assim de um fôlego, de um dia para outro. A cabeça, gênia. Agora, o que é, né? Aí eu chamei depois, quando os pais foram embora, no outro dia que a menina chegou, eu falei assim, vem cá, você já notou o seu trabalho que você tem com essa família, né? Você veio para ajudar esse povo, olha bem o que é que você vai fazer com isso. Estuda, o que você vai fazer, como é que é. Eu só sei que parece que ela ia para o exterior, ela ia estudar fora depois, não sei o quê. E eu, antes de falar com a menina, eu falei com os pais, falei assim, olha, vocês agora devem, o que vocês devem fazer com a menina? Fazer isso. Para ela não dar o porco em vocês, quer dizer, fazer o constrangimento, não melindrar pela tomada de decisão de vocês. A mulher depois, coitada, ela encheu os olhos de lágrimas lá, quando estava falando comigo. Virou e falou assim, doutora, eu vou contar para você 5 coisas que aconteceram. E contou 5 coisas que eles tinham que resolver. A menina chegou no fim, todo mundo seguiu o que a menina estava falando. Que era mais lógico, mais maduro, muito mais inteligente. E por isso eles foram atrás de mim. Agora, eles queriam saber se era tóxico. Você estava dando alguma droga para a menina. Eu não podia fazer piada, porque o negócio lá estava muito dramático, mas aquele monte de piada aparecia assim, ó, na ponta da minha mão. Mas não dava, tinha que segurar. Cala-te boca, não dá para falar nada. Você está entendendo? Uma delas é o seguinte, não, eu queria saber o seguinte, como é que vocês produziram essa menina? Quais foram os ingredientes? Tóxico deve ter sido isso. Deve ter sido alguma coisa.
que foi? Agora, o melhor da história. Ela era filha única. Isso aí era um problema, né? Então, eles estavam muito de olho na menina, né? 16 anos e outra coisa. Aquela menina, em qualquer lugar que chegava, ela devia estar chamando a atenção. E não era por causa de sexo. Isso é que é o sério. Por causa da força presencial dela na cabeça. Você não lembra dessa menina, né? Você não sabe quem é, não. Você lembra da Ana Paola? Você lembra, né? Ela era muito amiga dela. Foi lá por causa, acho que foi por causa da Ana Paula. Então vamos, é sua vez agora, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 17 votos online, 22 perguntas respondidas online, 9 perguntas presenciais, 15 assinaturas no livro de presença. Nós temos aqui 2 recados. Então, primeiro, um convite da Unicim, né, que se estende a todos os voluntários, todos os participantes da comunidade conscienciológica internacional, que diz respeito ao colegiado da intercooperação. Será realizado domingo, dia 2 de agosto, das 15 às 18 horas, no auditório do Discernimento. Então, nesse evento será apresentado, né, uma breve histórica, levantamento histórico da Cognópolis, o papel da Unicim, o papel do discernimento e o planejamento estratégico previsto para toda a CCCI e o debate, né, com a participação de todo membro da Cognópolis, todos os participantes. Então, será realizado domingo, dia 2 de agosto, né, promovido pela Unicim. O AMIN do Holociclo pede ajuda para o grampeamento ou a grampeação dos verbetes, né, hoje, amanhã e terça-feira. Então, nós continuamos a imprimir os verbetes, está sendo distribuído na recepção, então todos podem estar passando a recepção e pegando esses verbetes, e a gente está precisando de ajuda nesse sentido aí. Temos 20 verbetes novos, né, para a eleição de hoje. Acrescentamento, agênere, atividade homogênea, conflituosidade, engano parapsíquico, incompatibilidade intersomática, lateropensene, linha de montagem, manifestação parapsíquica, nível da interassistencialidade, nível intermissivo, paratécnica didática, patopensene, priorização da proexis, qualidade da intenção, recobramento, TENEPS inspiradora, teste conscienciológico, transmissão gratificante, trinômio evolutivo.
ganhou o verbete TENEPS Inspiradora, com 9 votos. Obrigado, uma boa tarde. Ó, Roberto, caiu aí. Tem. Ah, não. Tudo é separado. Eu vou pedir para a Milena entrar em contato com você. Tá. Eu vou pedir para a Milena entrar em contato com você. Tá. Não, mas os